dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Salmo de número 88. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue a Tua presença à minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Amém. Vamos parar por aqui, né? Se você ler todo esse salmo, você vai ver que ele é um salmo mesmo de muita lamentação, de muita angústia. O autor do salmo, ele termina inclusive o salmo falando a palavra trevas, né? Um dos salmos que termina com a palavra assim, bem negativa. A maioria dos salmistas começa falando de algo ruim e acaba falando, né, de algo bom. O tema desse salmo é lamentação de um atribulado, né? Então a gente percebe que realmente ele estava bastante atribulado. O autor desse salmo é Emã, né? E ele está aqui passando um momento de muito sofrimento. E a gente sabe que, como ele, muitos também sofrem, não é mesmo? Talvez você que está me ouvindo está passando por um grande problema, por um grande sofrimento. E a gente sabe que são muitos os cristãos que estão sofrendo nessa vida. São tantos problemas, né? Filhos nas drogas, filhos doentes, doenças incuráveis, dificuldade financeira, peste, praga, contenda, separação, divórcio, né? Tantas coisas, né? Que nos atribula, né? Que traz tribulações para a nossa alma. Mas a gente percebe que o salmista tem algumas atitudes aqui que nós podemos aprender com ele. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção é que, apesar da dor, da angústia, ele chega a se colocar como se ele estivesse sendo jogado numa sepultura, até mesmo esquecido por Deus, mas ele insiste com o Senhor, né? Então a primeira coisa que a gente percebe é que Emã, ele pede que Deus o ouça, ele não se volta contra Deus, porque na maioria das vezes quando a pessoa clama por Deus, clama e continua sofrendo e não tem resposta, a tendência é ficar com raiva de Deus, é não querer saber de Deus, é não querer clamar mais por Deus, né? Mas ele não. Aqui no sofrimento dele, né? Em vez de parar de orar, ele ora ainda mais. Ele clama ainda mais. Ele quer que o Senhor chegue a ele, à presença dele. Ele diz: Deus, chegue-te a mim, a tua presença. Ou seja, de alguma forma ele reconhece que ele precisa da presença de Deus. Ele reconhece que essa presença de Deus ali com ele, com certeza traria alívio para tanta dor que ele estava passando, né? E o silêncio de Deus, né, durante o sofrimento dele, não leva para longe de Deus. A maioria das vezes o silêncio de Deus durante o nosso sofrimento nos torna pior, né? Nos revolta, nos deixa amargurado, nos deixa desiludido e às vezes até mesmo com raiva de Deus. Mas Emã não, Emã pede para Deus, ele clama: Senhor, ouve a minha oração, Senhor, quero a tua presença aqui perto de mim. E ele começa a falar do sofrimento dele, ele descreve a dor dele, ele fala: estou farto de tantos males, meu Deus, chega, quantas coisas ruins estão acontecendo, estou farto, ou seja, estou cheio, né? Eu cheguei no meu limite. E ele se sente assim, no limite dele. Você está assim, no seu limite? Você tem sentido isso? Se sentido fraco, no seu limite, se jogar como se você tivesse sido jogado como morto, esquecido por Deus, esquecido por todos? Pois é, mas eu quero deixar essa lição aqui de Emã para você. Clame pelo Senhor, clame, né? Que eu sei que o Senhor virá te ouvir, por mais difícil que seja, né? Você pode até questionar, você pode até chorar, não é? Você pode até falar, mas fale com Deus. Você pode se voltar para o Senhor. Esse é o segredo, né? A gente percebe que esse salmista, ele se volta para Deus, mesmo no momento difícil da vida dele, ele se volta, ele clama, ele pede: Deus, venha, Deus, escuta, eu estou cansado, eu não estou aguentando mais, eu estou no meu limite, chega de tantos males, eu estou farto, mas me dê a tua presença. Ouça, né? É isso que ele clama e é isso que o Senhor está falando para você, né? Que você precisa buscar como ele pediu. Olha o que ele diz: ó Senhor, Deus da minha salvação. Ele ainda cria que esse Deus era o Deus da salvação dele, mesmo que ele não estivesse atendendo ele ali quando ele clamava. E ele diz: dia e noite clamo diante de ti, ou seja, eu não paro de clamar.
Chegue à tua presença, a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Continue clamando. Continue buscando essa presença gloriosa de Deus. Porque é isso que nós precisamos. Persistir, perseverar, clamando pela presença do Senhor. E Ele virá nos socorrer. E Ele virá te socorrer. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os teus. Pastora Vênia, Goiânia.